Poder da liderança. Neste momento estaremos falando sobre o poder da liderança. Como que é importante a influência de uma liderança nos nossos dias atuais. Então isso é muito importante. Fique conosco até o final desse vídeo, que eu estarei trazendo aqui alguns princípios de liderança e como que a nossa liderança hoje ela tem sido afetada com algumas filosofias que não são a filosofia de Deus. Mas a Bíblia diz para que possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento ou pela renovação da nossa mente. Então, neste momento, eu estarei trazendo aqui para você alguns conceitos muito importantes da parte de Deus para o seu coração, para que você possa aplicar a partir de agora na sua vida, no seu ministério, no seu dia a dia. Porque cada um tem o espírito da liderança dentro de si, mas esse espírito ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser tirado para fora para que ele possa ser executado. Então é muito importante. Olha só, primeiro, eu vou trazer aqui algum conceito da importância da liderança para os dias atuais. Nada acontece sem liderança. Então nada acontece sem liderança. Sempre tem que ter uma liderança para intermediar algum processo que acontece no nosso mundo, seja na igreja, seja no mundo político, corporativo, empresarial, econômico, em todas as instâncias há um processo de liderança acontecendo. Segundo, nada muda sem liderança. Então, para que aconteça alguma coisa, uma liderança, ela tem que se mover, ela tem que agir. Então, nada acontece sem liderança. E nada muda sem uma liderança. Então, é muito importante. Nada se desenvolve sem liderança. Então, uma liderança, ela tem esse poder de desenvolver pessoas, de desenvolver negócios, de desenvolver coisas, para que venha a acontecer de uma forma eficaz e ser um alvo para que abençoe vidas e ela seja abençoada, porque quando ela exerce essa liderança, quando ela desenvolve a liderança nas pessoas e a sua própria liderança, então nós vemos que há uma importância que nada se desenvolve sem uma liderança. Então, como que é importante o poder da liderança? Nada melhora sem liderança. Então, nós vemos que tudo está ligado à liderança. Então, tudo está ligado à liderança. Então, nada melhora sem uma intervenção, sem uma ação de liderança. Então, a liderança ela tem este poder e é muito importante. Nada se corrige sem uma liderança, ou sem liderança não tem como haver uma correção de algum erro, de alguma coisa. Então sempre, por isso é que as pessoas estão inconscientemente estão fazendo protesto, estão protestando, estão fazendo alguma ação para que ela consiga mover o coração de uma liderança para que aconteça alguma coisa ou que corrija alguma coisa que não está no agrado ou que está prejudicando a sociedade ou a comunidade em si. Então isso é muito importante. Nada é corrigido sem liderança. Então, sim, todo mundo, em todo lugar, todo tempo, é dirigido por liderança. Ou seja, todo mundo, em todo lugar, em todo tempo, é dirigido por liderança. Então, se você está aqui comigo assistindo esse vídeo, porque você foi direcionado até este vídeo para aprender alguns conceitos do que é liderança, a importância
da liderança para os dias atuais. Então é muito importante. Nada acontece sem liderança. Então eu espero que você esteja anotando. Nada muda sem liderança. Nada melhora sem liderança. Nada se corrige sem liderança. Olha só. E tudo, em todo lugar, em todo tempo, é dirigido por liderança. Inclusive, eu e você somos dirigidos por liderança. Então, nós temos que entender esses conceitos. O que é liderança e a importância da liderança. Então, isso é muito importante que você compreenda a importância da liderança. Então, o que acontece quando nós compreendemos isto? Porque tem muitas pessoas hoje que elas estão liderando sem preparo, estão liderando sem preparação. Elas entendem que a unção capacita elas para a liderança. Mas, na verdade, a unção não é treinamento. Observe bem, unção não é treinamento. Unção não é treinamento. Então nós temos que compreender isso com muita atenção. Unção não é treinamento. Não é como você, um político, ele vai lá, ele é levantado pelas pessoas, ele ganha voto e ele vai dirigir aquelas pessoas. Mas por que nós sofremos tanto hoje? Tanto dentro da igreja, como dentro do poder político. Porque temos líderes incapacitados, ou seja, líderes que não foram treinados. Nós temos líderes que estão liderando porque eles foram colocados por voto pelo povo no mundo político. E nós temos dentro da igreja pessoas que estão liderando porque elas foram ungidas. E elas confundem a unção com treinamento. Elas confundem a unção com treinamento. Elas confundem o poder com o preparo. Então, é totalmente coisas diferentes. Tem gente que ela tem poder, mas ela não tem preparo. Então, um poder sem o controle, ele traz grande prejuízo. Ele traz grande prejuízo. E é por isso que tem pessoas que batem no peito e dizem, eu é que sou líder aqui. Mas está fazendo, decepcionando o povo o tempo todo. Tem pessoas que estão sendo massacradas, sofrendo dentro de uma determinada comunidade por causa da execução de um poder dentro de uma comunidade ou dentro de um local ou dentro de uma sociedade. Então as pessoas estão sofrendo porque este líder, ele tem poder, mas ele não tem preparo. Então isso é muito importante, porque hoje estamos sofrendo, mesmo dentro do poder político, como dentro das nossas igrejas, porque nós temos líderes cheios de poder, mas sem nenhum preparo. Nós temos líderes ungidos, mas que não foram treinados. Estão massacrando, e eles estão sofrendo, e eles estão fazendo com que o povo sofra da mesma forma. Então, esse conceito, ele precisa ser mudado. Ele precisa ser transformado. Então, eu quero aqui estar chamando a sua atenção. Se você quer aprender mais sobre isso, nós temos um curso chamado Caráter de um Servo, onde nós abordamos mais a fundo sobre esse assunto. Então, você pode entrar lá no nosso site, valdaigomes.com, e entre lá no nosso site, na nossa página, e visite lá o nosso treinamento, que ele tem uma garantia de 7 dias. Então, se você não gostar, você pode mandar um e-mail, que é por e-mail, uma plataforma, onde você estuda online na sua casa, onde você quiser, pelo celular, tablet, forma que você quiser, no seu tempo, no seu horário, e você pode adquirir, e se não for do seu agrado, dentro de 7 dias você pode me mandar um e-mail, que o seu dinheiro será devolvido novamente. Então você pode ir lá
conhecer esse treinamento para que você aprenda mais sobre esse assunto. Então vamos lá. Por que o nome deste curso ele é caráter de um servo? Porque Deus ele não está à procura de um homem poderoso. Ele está à procura de um homem que tenha caráter, que tenha princípio e que saiba liderar, inclusive a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, olha só como que é a importância do que está acontecendo nos dias de hoje. Porque esta filosofia de liderança que temos hoje, essa filosofia, ela não é de Deus. Ela é uma filosofia grega que está predominando dentro das escolas e está predominando dentro da igreja, nas empresas, em todos os lugares. Nós aprendemos desta forma, desta maneira. E isso está trazendo um grande caos, uma grande tragédia para os nossos dias atuais e principalmente dentro de nossas lideranças. Então vamos lá. Por que nós temos que novamente resgatar essa palavra filosofia? Filosofia, somos assustados quando falamos de filosofia. Mas o que é filosofia? A filosofia, ela é uma palavra importante. Filosofia. Filo quer dizer amar. Sofia quer dizer pensamento. Ou seja, amar os seus pensamentos. Por quê? Por que o apóstolo Paulo diz para que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente? Porque o próprio Jesus diz que é do coração do homem que procede a saída da vida. É do coração do homem. Mas, no sentido bíblico, coração, ele está falando do subconsciente da sua mente, aonde está organizado um conjunto de crenças que faz com que você haja da forma que você está agindo, que faz com que você haja diante dos problemas, que faz com que você haja diante das situações, tanto faz elas adversa como favorável, da forma que você age. Porque estas filosofias que nós temos agregado, então, observe bem, esse conjunto de crença, esse conjunto de ideias que nós temos amado, que tem defendido, e é por isso que os filósofos, eles têm a todo preço amado as suas filosofias, e é por isso que nós temos aí Sócrates, Platão, Aristóteles, então muitos outros que têm se levantado defendendo as suas filosofias. Então são estes homens que estão regendo a nossa sociedade hoje através das suas filosofias. Porque eles amavam as suas ideias e eles morriam por elas. E elas têm sido empregadas na nossa mente. Mas só que o que é uma ideia? O que é a filosofia? É uma ideia. E é por isso que o próprio Deus, ele enviou Jesus. Ele diz, a palavra estava com Deus e o verbo era Deus. O que é verbo no grego? O verbo é logos. Logos é palavra expressa. Então Deus veio expressar a sua ideia. Deus veio expressar a sua filosofia. Porque nós estávamos com vírus. Entrou esse vírus e nós perdemos essa conexão da ideia original, da ideia central. Então isso é muito importante, porque nós somos pessoas, porque quando Adão, ele, observe bem, ele foi um líder instantâneo. Isso é muito perigoso, porque a maioria dos líderes que nós temos hoje são líderes instantâneos. Líderes criados, não líderes que foram formados. Observe bem, é por isso que Adão, ele caiu na primeira investida, porque ele foi um líder instantâneo. Ou seja, Adão, ele não teve infância, ele não teve adolescência, ele não teve a puberdade, ele não teve a juventude, ele não teve essa maturidade. E é por isso que no primeiro impacto, ele caiu.
Mas só que ele enviou o outro Adão. Aleluia. Esse Adão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele teve que nascer, ser criança, ser jovem, ser adulto, adolescente, passar por todos esses processos e ser treinado para ser um líder. E é por isso que a Bíblia diz que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque no livro de Apocalipse, no capítulo de números 1, no versículo 6, diz assim: E ele nos constituiu reinos e sacerdote. Ou seja, ele nos constituiu reinos e sacerdote. Para quem? Para a glória e o domínio de Deus Pai. Ou seja, para que o domínio de Deus possa tomar essa terra através dos seus reis, que é eu e você, um líder que tem esse poder de liderar. Então, esta ideia que você tem empregado na sua mente, no seu coração, isso começou quando você era criança. Começou pelos seus pais, aí vem pelos seus avós, pelos seus tios, das pessoas mais próximas, dos seus professores, dos seus pastores, dos pregadores que você ouve. Então, esse conjunto de crença tem entrado na sua mente e você tem empregado essa filosofia, você tem amado os pensamentos de outros pensadores e não tem tido essa criatividade de fazer esse download direto do céu, se ligar, porque a sabedoria verdadeira é aquela que vem do alto, ou seja, Jesus, a ideia principal, a ideia expressa de liderança. E é por isso que Jesus, ele não chama os seus... Observe bem, você não vê no texto bíblico Jesus apoiando alguém, chamando ele de servo. Então por que eu falo isso? Eu já li minha Bíblia, estou na 5ª leitura. E nessa 5ª leitura, eu ainda não vi em um lugar Jesus concordando que ele fosse chamado de servo. Mas ele dá uma ênfase para os seus discípulos e diz: olha, vocês não são mais os meus servos, vocês são os meus amigos, porque os amigos sabem daquilo que o seu Senhor tem para compartilhar. O servo não, mas sim os filhos têm essa liberdade. Então você é chamado rei e sacerdote, você é chamado embaixador, então você é chamado filho de Deus. Para quê? Para exercer domínio, para que a glória de Deus seja manifestada através da minha e da sua vida. Então, esse conjunto de ideias, esse conjunto de crenças que tem impregnado a nossa mente, tem nos feito falhar. E é por isso que entrou alguns vírus. Qual é o tipo de vírus? Do pecado, que é o medo. Então, você tem medo de fazer as coisas, tem medo de avançar, tem medo de conquistar. Algumas pessoas dizem: não, é impossível, você não vai conseguir isso. Esse gigante, ele é muito grande, você não tem como derrotar esse gigante. Isso é incapaz, é impossível para você. Então observe bem, eu vou trazer aqui um exemplo para você de Davi. Davi, quando ele foi no campo de batalha, lá tinha um gigante 3 vezes maior do que ele. Era impossível para ele se comparar com aquele gigante. Mas só que um líder verdadeiro, ele não anda por vista, ele anda por fé. Ou seja, ele anda com confiança. Ou seja, esse conjunto de crenças, de hábito que ele tem no seu coração, na sua alma, move para que ele tenha coragem e atitude e que ele tenha esse impulso original. Por quê? Porque ele não tem medo. Porque a Bíblia diz, pela boca do apóstolo João, que no amor não existe medo. Mas quando há uma perturbação, é porque não tem amor. E se não tem amor, não tem confiança. E se não tem confiança, há um vírus. Algo entrou. Por quê? Quando Deus veio se encontrar com Adão e disse: Adão, onde tu está? E Adão estava se escondendo com medo. Porque Adão, ele andava sobre as águas. Adão, ele colocava o nome dos animais. Ele dominava os animais. Mas Adão estava
com medo, assim como você nos dias de hoje. Então ele tinha este medo, porque ele perdeu a conexão com a ideia original e o seu conjunto de crença começou a definhar. Então Davi, voltando aqui para Davi, Davi foi com confiança, mesmo que o gigante era grande. E ele venceu porque ele tinha uma confiança. O que é confiança? Confiança, ou seja, é um conjunto de crenças. Esse conjunto de crenças traz uma confiança, essa confiança traz um conjunto de habilidade. Então Davi, ele sabia que ele tinha habilidade, essa confiança, porque se ele acertaria, ele conseguiria, porque ele tinha uma confiança tão grande que Deus era com ele, que aquele gigante para ele se tornou coisas pequenas. E assim é na sua vida, é na minha vida. Quando nós temos confiança em Deus, não tem problema grande. Nada é impossível àquele que crê. Então é muito importante que você compreenda sobre o poder da liderança. O poder da liderança. Então, olha, observe bem como que é importante quando nós aprendemos sobre esse assunto, para que nós possamos liderar com eficácia, para que nós possamos compreender as pessoas, para que nós possamos avançar. É preciso nós aprender a filosofia de Deus. Porque quando nós falamos do coração, é a fonte dos seus pensamentos. É a fonte dos seus pensamentos. Então essa fonte dos seus pensamentos, o seu coração, a sua mente, ela está impregnada com medo, com coisas que não convêm. Mas é por isso que neste momento eu estou trazendo essa reflexão para você, para que você se identifique como um líder e comece a exercer a filosofia de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida. Então espero que você tenha compreendido. Quero aqui estar pedindo ao Senhor que possa abençoar a sua vida, para que você compreenda, entenda e se aprofunde mais nesse assunto. Que você nos acompanhe. Você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, compartilhe, comente com outras pessoas. Vai lá no nosso canal do YouTube. Você que está aqui pelo YouTube, também que você compartilhe, comente. Assim, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Quando nós estivermos subindo mais conteúdo, você possa receber de primeira mão. Então, um forte abraço, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o acompanhe e os guarde, em nome de Jesus.